Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem forte. Quem foi renovado com esse período de louvor e adoração aqui, glória a Deus. Você tem que aproveitar esses momentos de adoração e se derramar mesmo na presença do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. O culto para alguns pode ser mais uma celebração religiosa, mas que para você seja o seu momento com Deus, com a igreja ali adorando. Uma é a sua experiência pessoal, quando você está lá no seu quarto, no seu carro, tem os cantores do chuveiro. Quem é cantor de chuveiro aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Pastor sabe. Glória a Deus. Aquele momento que você está lá no seu quarto, no seu escritório, é especial, é único, mas também tem a experiência de você estar ali na sua célula, juntamente com os irmãos. Que momento agradável, não é porque eu sou pastor de uma igreja em célula, mas eu amo, irmãos, estar reunido com os irmãos, é poderoso demais. Sabe quanta experiência a gente aprende e recebe de Deus através da vida dos irmãos? E quando a gente se reúne com a igreja, todas as células, uau, é poderoso demais. Eu fui muito abençoado nessa manhã, nessa adoração ao Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre fidelidade. Fidelidade que desbloqueia prosperidade. Repita após mim, diga: fidelidade que desbloqueia prosperidade. A gente está percebendo aí que tem muito do empreendedorismo, né, tomando conta do nosso meio, né? Todos os brasileiros, o brasileiro em si já é um empreendedor, né? Mas a gente percebe certas colocações, certas palavras crescendo no nosso meio, como por exemplo desbloqueio, né? Avançar, é muito usado no empreendedorismo. Tem muita gente com talento que está bloqueada, não consegue prosperar. Eu peguei essa palavra para falar sobre exatamente essa questão da fidelidade para prosperar. Muitos de nós, irmãos, não prosperamos porque estamos bloqueados mesmo, travados. Poderíamos avançar e muito, mas por algum motivo não conseguimos. Eu quero começar lendo com vocês Atos, capítulo 13, versículo 22. Eu quero usar esse texto baseado em Davi para ministrar para os irmãos. Atos, capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse. Vamos ler juntos? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos ler mais uma vez, só essa parte do versículo. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Uau! Irmãos, a Bíblia diz aqui que Saul foi tirado e Davi foi colocado no lugar de Saul. Todos conhecem a história, né? Saul aprontou, mas uma característica de Saul é que ele aprontava e ele não pedia perdão, ele não se arrependia, ele não mudava o seu comportamento. E ele continuava, olha para mim, por favor, obstinado. Ele continuava, sabe, como se estivesse tudo bem, estava tudo dando errado. Ele meteu os pés pelas mãos, meteu o pé na jaca, chutou o pau da barraca, mas ele estava lá com uma postura arrogante, sabe, ignorando tudo que Deus tinha falado com ele e também por meio dos profetas. E nós observamos Davi, que também errou. Tem até uma série que está... Quem está acompanhando essa série na Record aqui? Deixa eu ver. É interessante, né? Tá passando essa série dos reis. E está lá Davi. É impressionante que Davi, irmãos, eu comparo com o pecado de Judas, que traiu Jesus,
E Pedro, que negou 3 vezes. Pedro se arrependeu, se tornou um grande instrumento no avanço da obra da igreja. E Saul, irmãos, aprontou muito, mas não se arrependia, não mudava o coração, continuava com o mesmo comportamento. Davi, por outro lado, ele aprontou feio, irmãos. Ele coabitou, pegou uma mulher que era casada, depois a mulher engravidou, para se safar, ele mandou o marido da mulher, Urias, vir, né, para ver se deitava com ela. Urias não se deitou, voltou para a batalha, botou ele na frente do campo de batalha e botou ele para morrer. Até o dia que o Senhor falou com ele de novo, até o dia que ele quebrantou e se arrependeu muito. Eu quero mostrar para vocês como Deus via Davi. Quem acha que Davi era perfeito? Levanta a mão. Ninguém acha que Davi era perfeito. Mas olha o que Deus fala a respeito de alguém imperfeito. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que fará o quê, gente? Mas espera aí, ele não falhou? Falhou, mas ele voltou atrás. Ele se arrependeu. Sabe qual é a diferença? A grande diferença entre Saul e Davi é que ambos faziam a vontade de Deus, mas chegou um tempo que Saul não obedecia mais, ele fazia do jeito dele. Interessante isso. Davi chegou um tempo também da vida dele que ele falhou, não fez como Deus o direcionava, fez do jeito dele, e ele sofreu consequências severas por isso. Mas a Bíblia fala que ele se arrependeu, e olha como que Deus via ele, esse homem arrependido. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso aqui foi o Senhor falando a respeito dele, de alguém falho. Então, eu e você, como Davi, meus irmãos, nós precisamos ter essa perspectiva a respeito do Senhor, que Ele nos vê com bons olhos, que nós somos filhos, que nós somos amados. Esse texto, ele fala a respeito de alguém que não era perfeito. Esse texto, nós observamos que é um elogio da parte do Senhor para alguém que tinha em destaque uma coisa muito interessante. É aqui aonde é desatada a sua prosperidade. É aqui aonde a bênção do Senhor é liberada sobre você, como foi liberada para Davi. Quem concorda comigo que Davi era um homem abençoado? Impressionante, irmão. Levanta a mão, deixa eu ver quem concorda. Glória a Deus. Você observa aqui que nessa palavra do Senhor para Davi, ele diz que fará toda a minha vontade. Então podemos dizer que Davi era fiel? Sim ou não? Davi era fiel. Davi, durante a sua caminhada, ele desenvolveu um caráter, uma característica de caráter, de fidelidade. Diga fidelidade. Saul era fiel, pastor? Era. No início, eu até prego sobre o chamado de Saul, eu gosto muito da experiência que ele tem, já preguei, já ensinei sobre isso, mas durante a caminhada dele, ele se tornou infiel, duro de coração e não se arrependeu, não voltou atrás. Preste atenção, o problema não é errar, o problema não é pecar, o problema é continuar no orgulho, na soberba, na altivez, achando que é você que está certo. Foi o problema de Saul. Davi, durante a caminhada dele, ele desenvolveu uma característica no seu caráter que desatou, liberou a prosperidade sobre ele. E esse caráter, essa característica desse caráter é a fidelidade. Aí eu vou te ensinar algo que a gente ensina no cursão. Nós vamos abrir as matrículas em julho, até a segunda quinzena de julho, nós estamos abrindo novamente as matrículas do curso de maturidade no Espírito. Quem ainda não fez o curso de maturidade no Espírito? Levanta a mão, deixa eu ver.
Levanta a mão assim bem alto. Nós ensinamos o seguinte no curso de maturidade no Espírito, que os dons atraem o homem, o caráter atrai a Deus. Quem quer atrair Deus aqui? Então aprenda de uma vez, isso a gente ensina no curso de maturidade. No curso de maturidade no Espírito, pastor, é só para novo convertido? Não, é para quem tem fome de Deus, para quem quer aprender. Você está chegando na nossa igreja agora, ainda não fez o nosso curso, faça, Deus vai falar muito com você, você vai aprender muito. Inclusive, quero dar boas-vindas aos visitantes que estão nos acompanhando hoje aqui no auditório, você que está acompanhando online, seja muito bem-vindo. Então, repita assim após mim, diga: os dons atrai os homens, diga: o caráter atrai a Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Fidelidade ao Senhor. Olha só que interessante. Mas nós somos atraídos pelos dons, né? A pessoa que fala bem, né? A pessoa que tem habilidades, a gente é atraído. Deus não, ele é atraído pelo caráter. Fala para o seu vizinho: Deus é atraído pelo caráter. Irmãos, Davi, ele tinha muitas qualidades, eu não tenho tempo aqui, né? Qualidades que o fez um grande conquistador, mas eu não tenho tempo de falar todas elas aqui. Eu quero te mostrar que Davi, ele tinha um caráter firme que atraiu completamente a glória de Deus. Talvez alguns possam dizer: pastor, mas eu vejo muita gente aí prosperando que é mau caráter, ganhando dinheiro. É verdade, mas presta atenção, olha para o fim que essas pessoas levaram. Olha para o fim, presa, perdeu tudo, é só confusão. Então nem sempre riqueza e prosperidade é sinônimo de fidelidade. Às vezes é sinônimo mesmo de enganação, mentira, roubo, sonegação. Mas olha para o final. A palavra do Senhor diz, né? O bom é o final de todas as coisas, não o fim delas. Então a questão é: quem quer construir ao longo da vida uma grande colheita, seja fiel. Foi exatamente o que Davi experimentou. Eu quero compartilhar com vocês 3 níveis de fidelidade que a gente encontra aqui na vida de Davi e que nós podemos perceber claramente que é chave da parte de Deus que desbloqueia a prosperidade sobre a tua vida, sobre a minha vida também, sobre as nossas vidas. E aí eu quero começar destacando para você a primeira característica dele, que ele foi fiel no pouco. Diga: Davi foi fiel no pouco. Tem um ditado aí no meio dos empreendedores que diz o seguinte: pense grande, mas comece pequeno. Alguém já ouviu falar nisso? Pense grande, mas comece pequeno. E enquanto você está pequeno, dê o seu melhor. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Olhando para a vida de Davi, irmãos, ele começou pequeno. Sim ou não? Tem até uma parte do texto bíblico que diz que ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Olha que interessante. Davi começou pequeno. Começou nem cuidando de gente, começou cuidando de poucas ovelhas que o pai dele tinha. Depois, o que ele se tornou, gente? Rei só de Judá? Rei de toda Israel, de toda uma nação. Olha que impressionante. Olha que impressionante isso. Olha aonde o Senhor o levou. Preste atenção, pasme, ele começou cuidando de ovelhas, não era nem gente. Como você trata os animais? Como você trata aquele seu pequeno negócio? Como que você tem conduzido a sua célula? Aquela pequena célula com 3 crianças.
com 4 crianças, aquela célula com 3 adolescentes, 4 adolescentes. Ah, pastor, eu estou triste, eu estou desanimado. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha só a perspectiva, irmãos, de fé. Eu gosto muito desse louvor, sou muito tocado por esse novo louvor da Aline Barros, que por sinal, nossa irmã Kelly, né, fluiu poderosamente. Diga glória a Deus. Meus irmãos, preste atenção. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Você vai escolher, ou você fica com o que as circunstâncias estão falando, ou você fica com a palavra de Deus. As circunstâncias estão dizendo que não vai dar certo, não tem jeito, essa célula vai fechar, a igreja não vai romper, não tem jeito, essa igreja, meu irmão, é muita luta. Você que escolhe ficar com a palavra de Deus, de que vai se cumprir, de que a promessa é para você, é para hoje, é para agora. Quem conhece a história de Davi, irmãos, ele não reinou do dia para a noite. Ele foi ungido. Lembra, Alex? Ainda criança, jovem, né? Um jovem, ele foi ungido jovem. E anos se passaram até ele reinar por Judá, mas não foram qualquer anos, não. O rei o perseguia. Que coisa, hein? O rei o perseguia para matá-lo, tentou matá-lo várias vezes, até que depois ele reinou sobre Judá. Demorou mais vários anos, se eu não me engano, 8 anos, até ele reinar por toda Israel. Mas hoje, né, nós vivemos nos dias do fast food, né, tudo para ontem. Deixa eu ver, frete grátis, mas chega quando? 15 dias? Não vou comprar, é muito tempo. Não compra, eu sei, o pastor sabe. Você fica ali, não, eu vou buscar na loja. Não, tenho que ir lá comprar. Agora tem um sistema, né? Você paga online e você retira na loja. Alguém já fez isso? Deixa eu ver. Interessante, né? É a tecnologia ao nosso favor, mas nós não queremos esperar. Meus irmãos, o grande teste para muitos será sempre o pouco. O que está sendo de teste para você em relação ao pouco? O teste para coisas grandes são as coisas pequenas. Se você não for fiel no pouco, não terá estrutura para ser fiel quando tiver o muito. Projeta para mim Lucas, capítulo 16, versículo 10. Esse texto é poderoso. A primeira característica em nível de fidelidade que nós observamos na vida de Davi para desatar, desbloquear prosperidade na vida dele, o cumprimento das promessas, meus irmãos, é ser fiel no pouco. Diga, fidelidade no pouco. Vamos lá, os homens, lê comigo Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha só que poderoso. Então, o problema sério que muitos têm é de uma mentalidade, irmãos, de pobreza, de escassez, que não valoriza o pouco que tem. Não valoriza. E aí continua envolto daquela miséria, daquele deserto, daquela escassez que vive. Eu estou procurando casa para morar, né? O imóvel onde eu moro há 7 anos foi vendido, e o proprietário tem que entregar para o novo dono e pedir o imóvel. Agora, eu estou procurando, já olhei uns 15 imóveis, irmãos, em Vitória. Ainda não achei. Quem está orando pelo pastor aqui? Lembra de mim, por favor. Nós temos o hábito na videira de orar nas refeições, pelos nossos pastores. Quem ora aqui pelo pastor Luiz na hora das refeições? Pelo pastor John Rich, pastor Eleni? É um hábito que nós temos, um hábito se cria, se começa. Só lhe peço isso. Antes de comer qualquer coisa, Senhor, obrigado por esse alimento, abençoa, guarda a vida da nossa liderança, dos nossos pastores Aloísio, pastora Márcia e do pastor John Rich, pastor Eleni. Amém, irmãos? Ore pela vossa liderança, ore por nós.
E aí, eu conversando com a minha esposa na frente do meu filho, né? Falando, né, que um imóvel tem uma coisa que você gosta e uma que você não gosta. O outro também. E a gente já percebe que vai ter que abrir mão de alguma coisa. E a gente falando, o Isaac virou: olha, pai, o senhor tem que ser grato. Grato pelas coisas que o senhor tem. Aí ele começou: grato pela sua família, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua mãe. Você tem sua mãe ainda. Começou a pregar para mim. Seja grato. Mas já viu, irmãos? Eu estava conversando com o Daniel, que também se mudou agora, né? O Daniel, na casa atual que ele tem piscina. Ele vai para um apartamento agora. Ele estava me falando, e a gente trocando uma ideia, a gente estava falando que quando você não tem, você dá valor. Quando você tem, você não dá valor. Essa palavra que o nosso irmão André liberou aqui, de gratidão, ela é muito poderosa, irmãos. Às vezes a gente ora tanto por algo, Deus nos dá, a gente nem agradece. Agradece uma vez e depois começa a murmurar do que ganhou. Nós precisamos ter um coração grato. O que nós observamos? Que Davi tinha um coração grato. Ele era alguém grato a Deus por aquilo que ele tinha. Há gratidão no seu coração pelo que o Senhor tem te dado, pela sua família, por aquilo que você já conquistou de material, ou você só vai estar feliz, satisfeito quando tiver tanto na sua conta, ou talvez a casa dos seus sonhos, ou a casa própria. Nós precisamos meditar sobre isso. Davi, ele era fiel no pouco. Antes de você chegar a um lugar grande, você tem que pensar grande. E pensar grande é fazer o melhor que você pode com o mínimo que você tem. Eu fico observando muitos obreiros, muitos pastores, discipuladores, até líderes de célula, sabe, que só se motivam quando tem muita gente na célula, quando tem muita gente para lhe ouvir. Hoje eu vou pregar lá em Vila Velha, vou lá conversar com os irmãos. Não deu certo o aluguel que a gente queria, ali no Shopping da Terra, né? E eu vou compartilhar com os irmãos o que aconteceu, né? Dificuldade, burocracia, enfim, nós continuamos procurando outro lugar. Por enquanto, nos reunimos na casa dos pais da Kelly, lá na garagem dele, né? E estamos ali perseverando. Mas é muito fácil, irmãos, crer no muito, crer já naquilo que é grande. E nem tudo começa grande, irmãos. Eu me recordo, e o pastor Luiz sempre testemunha com o pastor Naô. A videira começou na garagem do pastor Naô com 30, 40 irmãos. Olha aí, Kelly, na garagem da Kelly, Renato, que a gente faz. Com 30 irmãos a gente reúne ali. Olha só a perspectiva de futuro que nós temos. Mas isso é para quem? Isso é para quem crê. Você precisa crer. Então, mesmo diante do pouco, faça o seu melhor. Programe a célula, sabe, no seu escritório, no seu negócio, faça o seu melhor. Por exemplo, você pode ter uma barraquinha de doce, mas tem que ser a barraca, diga a barraca. Quantos? Eu me lembro que eu morei em Goiânia 5 anos e era o baixinho. Na esquina de uma farmácia ele começou com uma churrasqueira pequenininha. Em 5 anos eu vi aquele rapaz prosperar. E sabe por que eu comia lá? Porque ele era tudo organizado, tudo embaladinho, lacradinho, sabe, o espeto dele, a comida de você percebia que ele fazia o melhor, ele dava o melhor dele, a aparência era boa, mostrava seriedade, ele prosperou, depois ele não pagava nada, ele alugou a calçada da farmácia. Alugou, botou fez um puxado, um toldo enorme, e ia mais pessoas ali comer com ele, se tornou um grande negócio, o espetinho dele. Então preste atenção, não faça as coisas meia boca. Quando a gente lê a história de Davi, ele era fiel no pouco, eram as ovelhas do seu pai. Você conhece a história, um urso e um leão foi atacar as ovelhas. O que foi que ele fez? Ele defendeu, ele cuidou. Olha a importância disso. Você deve administrar com critério,
sabe, aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Por exemplo, o dinheiro com que você tem se sustentado, recebido da parte do Senhor. Meus irmãos, você deve se lembrar da parábola dos talentos. O servo mau, ele foi negligente, ele recebeu, meus irmãos, aquele talento, aquele um talento, mas ele não valorizou, ele enterrou. Quantas pessoas têm recebido dádivas de Deus, dons e talentos, presente, irmãos, e não tem valorizado, sabe? Se você está sentindo a falta de algum novo convertido no nosso meio, que passou pelo encontro com Deus, liga para ele, chama por ele, traz ele à noite, leva ele para a Mica Igreja, não abra mão dele estar junto com você. Nós precisamos, irmãos, cuidar daquilo que o Senhor nos tem dado. Davi, ele era fiel no pouco. Muitos pensam com a mentalidade aqui desse servo infiel, que recebeu um talento, e ele pensa que sendo pouco, não vai fazer diferença. Tem muita gente que faz isso. Ah, não vou dar o dízimo esse mês não, não vai fazer falta não para a igreja. Quem que disse isso? Da onde que você tirou isso? Pelo contrário, meus irmãos, se você tem sido instrumento na mão do Senhor para que a obra dele avance, seja fiel no pouco. Fala para o seu vizinho, seja fiel no pouco. Tem gente que diz, não, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser fiel. Não vai. É a palavra de Deus quem diz, não sou eu. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não vai ficar sobre o muito. Deus não permite ir sobre o muito. Pelo contrário, irmãos, essa é a grande diferença. Precisamos ser fiéis ao Senhor. O teste do muito em nossa vida é o pouco. Fala para o seu vizinho aí, o teste na sua vida é o pouco. Pergunta dele, como você lida com pouco? Fala para ele, o teste do grande é o pequeno. Como que você lida com o pequeno? Você jamais receberá de Deus a incumbência de grandes coisas se você não for fiel no pouco. Deus está falando hoje aqui ao seu coração, para que você seja fiel, para que você valorize. Isso faz toda a diferença. Meus irmãos, o caminho do crescimento e da prosperidade chama-se fidelidade. Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz assim, olha, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Vamos ler juntos? Vamos lá? Zacarias 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegra-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorre toda a terra. Deus vê tudo. Não despreze os humildes começos. Ah, não vou para a Mica Igreja não, é pequena demais. Na praça, fizemos domingo passado, a Mica Igreja da Serra na praça, misericórdia, Jeová. Os irmãos se mudaram, ficamos sem a garagem, estamos procurando um lugar. Só o Senhor é Deus. Ah, não vou não. Não, cuidado, não despreze os humildes começos. Cuidado com isso. Nós temos a tendência a desvalorizar o pequeno. Aquele irmão mais humilde que chega na célula, né? Ai, gosto nem de ficar perto desse irmão. Cuidado com isso, irmãos. Deus vê, olha lá, 7 olhos. Deus vê tudo. Quem está me entendendo aí, Gamão? Quem quer prosperar aqui? Mas quem quer prosperar igual Davi?
Homem segundo o coração de Deus. Quem quer atrair? Quem quer elogio do Senhor? Deixa eu ver. Eu quero, irmão. Então fala para o seu vizinho, seja fiel no pouco. Fala para outro, seja fiel no pouco. Então, se alegre com as coisas pequenas, porque uma pequena semente pode trazer a existência de uma grande árvore. Lembra do grão de mostarda? Alguém já pegou na mão um grão de mostarda? Eu vou arrumar um grão de mostarda, vou trazer no culto aqui para você ver. Pequenininho, você não dá nada, mas se torna uma grande árvore frondosa. Meus irmãos, quando tratamos com desprezo as pequenas coisas que o Senhor colocou em nossas mãos, nós vamos perdê-las. Se perdermos a semente, não veremos a colheita. Esse negócio de liderar uma célula, né? Esse negócio de consolidar pessoas, você deve levar isso com seriedade. Você não pode tratar de qualquer jeito. Olha, irmãos, uma das coisas que eu avalio no caráter de um líder é como ele trata as coisas espirituais de Deus. Escala de oração, por exemplo. Sala de oração, Jesus, é um teste para muitos. Como que você lida com a sua vida espiritual? Com o seu devocional diário, com as coisas de Deus? Você deve atentar, irmãos, para esses detalhes. Toda árvore, ela, por maior que seja, ela nasceu pequenininha, de uma semente. Diga amém. Grandes rios, eu venho lá do Amazonas, Rio Negro, Rio Amazonas, grandes rios, eles nascem de pequenos afluentes. Diga amém. Por exemplo, uma criança nasce de sua mãe gerada a partir de uma semente, um feto. Diga amém. Então, grandes igrejas e ministérios começam com reuniões numa sala, numa garagem. Eu me lembro que quando eu comecei a videira lá no Porto, nós começamos, irmão, na sala do meu apartamento. Na sala do meu apartamento. Com 7 irmãos. Olha só que poderoso. Hoje temos, se eu não me engano, 16 igrejas em Portugal. Diga glória a Deus. Isso é algo poderoso. Por exemplo, empresas. A Apple é a empresa mais cara do mundo, mais valorizada. Sabe onde que ela começou? Numa garagem. Fala para o seu vizinho, numa garagem. O Google, a Disney, a Microsoft também começaram numa garagem de uma casa. Não despreze os humildes começos. Ah, vou começar um negócio aqui online. Não despreze os humildes começos. Eu gosto muito de empreendedorismo, eu sigo alguns empreendedores, tem uns que estão ficando ricos, vendendo pela internet. Impressionante, milionários. Pode escolher morar em qualquer lugar do mundo. E tem uns que vivem mudando de país, porque eles vivem só da internet. Impressionante. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eu quero ler esse texto com vocês. Vamos lá? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Do que o seu princípio. Mais uma vez, vamos lá? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Vamos continuar. Melhor é o paciente que o arrogante. Quem é o arrogante? Não gosta de esperar. Alô, tem alguém aí? Quem quer prosperar mesmo aqui? Diga, eu vou ser fiel no pouco. A segunda característica de Davi, irmãos, é que ele foi fiel ao alheio. Para quem está anotando, fidelidade no alheio. Pastor, o que é isso, pastor? Lembra que eu falei que ele cuidava de poucas ovelhas? As ovelhas não eram dele. As ovelhas eram do pai dele.
mas só que ele cuidava como se fosse dele. Esse caráter, irmãos, de fidelidade de Davi atraiu o coração de Deus para ele. Sabe por quê? Porque o natural é as pessoas cuidarem bem daquilo que é dela. Ser zeloso por aquilo que é dela, não do que é dos outros. Mas ele cuidou muito bem, ele lutou, colocando a vida dele em causa, lutando com feras, como urso, como leão. Ele lutou para defender aquilo que não era dele. Ah, era do seu pai. Olha, eu tive amigos de infância que queria nem saber do dinheiro do pai, no bom sentido, né? Eles usavam e abusavam, batia carro 2, 3, 4 vezes, é uma bagunça, vivia dando problema, prejuízo para os pais. Interessante. Lucas capítulo 16, versículo 12, quero ler com os irmãos. Lucas 16, 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Eu vou ler de novo. Os homens leram ainda agora, né? Agora eu vou pedir para as mulheres lerem junto comigo. Vamos lá? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Quem quer o que é seu por direito, que Deus tem para você, a sua bênção? Quem quer aqui? Então preste atenção. Cuida daquilo que é do teu irmão e que você foi colocado para cuidar. Seja fiel. Ok? Eu posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão muito silenciosos hoje, gente. E dá glória a Deus, aleluia. Eu sei que Deus está ajustando coisas aqui na sua vida, eu sei. Mas é porque o que Ele tem para nós é prosperidade. E nós não vamos prosperar se nós formos irresponsáveis quando o seu discipulador delega uma célula para você cuidar, para você liderar, e você leva ela de qualquer jeito. O pastor faz reunião com os discipuladores, dá a direção, os discipuladores fazem a reunião com os líderes, dá a direção, e aí os líderes não reúnem com os líderes em treinamento, com os anfitriões, os líderes não seguem a direção dada pelo discipulador. Como é que nós vamos avançar assim? Você não vai avançar assim. Ah, mas eu penso diferente, então você não pode liderar. Ah, mas eu tenho o meu jeito. Você não fica muito tempo andando conosco, porque você é um ET no nosso meio. Você tem um outro pensamento. Paulo ensina a carta aos Coríntios, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo pensamento. Poxa, o fulano saiu, Beltrana saiu, graças a Deus. Diga graças a Deus. Por quê, pastor? Eu vou chorar, porque não pensa igual. É melhor que saia, porque senão depois vai gerar mais problema ainda. Divisão, racha de igreja. Graças a Deus a gente nunca teve nenhum racha aqui em Vitória. Fui pastor 8 anos em Portugal, também nunca tivemos racha. É preciso às vezes que alguns saiam para perder, para valorizar o que tem, para voltar depois. Quem me entende isso? Estava conversando com o Daniel, a gente falando disso. Pastor, muitos só dão valor quando perde. E é verdade. Irmãos, esse texto aqui, ele está falando exatamente isso. Se nós não cuidarmos daquilo que é alheio, por exemplo, o meu ministério, eu já entendi, é servir o ministério do pastor Aloysio, eu sou representante dele aqui. Se eu não for fiel, irmãos, sabe quando que eu vou receber o que é meu? Nunca. Por que tem gente que não prospera? Porque é um funcionário, desculpa a expressão, porco. Faz serviço porco. Por que a célula não prospera? Porque faz de qualquer jeito. Não avança porque não multiplica, não cresce porque trata de qualquer jeito. Isso é muito sério.
Antes de ter o que é nosso, Deus nos testa, nos colocando para cuidar do que é do outro. A nossa atitude revelará o nosso coração. Preste atenção, olha para mim. A gente recebe, irmãos, a unção e a ordenação pastoral de um outro líder, de um outro pastor. Eu sei que tem alguns ministérios que o cara impõe as mãos na cabeça dele mesmo e eu me unjo pastor. Eu me lembro que eu morava em Portugal, tinha muitos que atravessavam o Atlântico, né, do Brasil para Portugal, virava missionário, virava pastor, virava evangelista, não era nada aqui. Virava lá obreiro. Nós não somos assim, nós vivemos debaixo de uma ordenação. Se você tem um chamado pastoral, você quer ser pastor, você tem que receber essa unção de um outro pastor, de um presbitério. Alô? Eu quero ser um grande líder de célula, pastor, eu quero multiplicar a célula, eu quero ser um grande discipulador, mas na independência, esqueça isso. Porque nós andamos em comunidade, em uma ordenação, há um presbitério estabelecido para que a obra avance. Falando disso, irmãos, eu quero observar com você aqui que tem gente que, se estiver dirigindo o carro dos outros, por exemplo, passa pelo quebra-mola em alta velocidade, pelos buracos. O dono não está olhando, mas Deus vê. O patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Sabe quando você vai ter o que é seu? Nunca. E o cara já viu, tem gente que tem uma mente brilhante. Tem gente que tem, sabe, um potencial grandioso, era para estar no seu lugar, era para, sabe, mas não prospera. Alguém conhece alguém assim? Só eu, levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Não prospera, por quê? Porque não é fiel naquilo que é alheio, naquilo que é dos outros, não prospera. Precisamos aprender, irmãos, a prosperar. Se eu quero prosperar, eu tenho que ser, primeiro, fiel no pouco. Segundo, fiel no que é alheio, no que é dos outros. Eu vou dar o meu melhor. Eu não vou roubar, eu não vou meter a mão, eu não vou difamar. Eu não vou permitir isso acontecer. Mas ser fiel, meus irmãos, no alheio não significa somente trabalhar da empresa de outros, ser responsável pelo produto de outros, ou com a célula, ou com a consolidação. Essa questão da consolidação nós estamos pegando firme porque nós acabamos de ter um encontro com Deus. E você foi anjo da guarda e não está consolidando ninguém. Ainda temos uns 3, né? Umas 3 pessoas que estão precisando de ser consolidadas. E você não vai se dispor. Ser fiel no alheio é ser criterioso com tudo que Deus coloca em nossas mãos. Sabe por quê, irmãos? Na última instância, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Salmo 24:1: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Diga aleluia. Êxodo 19:5: Porque minha é toda a terra. Diga glória a Deus. Jó 41:11: Tudo que há debaixo dos céus me pertence. É de quem, irmãos? Do Senhor. Deuteronômio 10:14: Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos dos céus, e a terra e tudo que nela existe. Então preste atenção, na verdade, nem o nosso corpo nos pertence. Não pertence. 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Fica ligado, irmão. Pede para descer quem está te distraindo aí, conversando contigo, por favor. 1 Coríntios 6:19: Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus,
e que vocês não são de si mesmo. Olha só. Diga, eu não me pertenço mais. Entreguei minha vida para Jesus, Ele que tem o governo da minha vida, Ele que tem o controle, portanto, tudo pertence a Deus. Tudo que nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Pertence ao Senhor, é dele. Quem é mordomo aqui? Quem já entendeu isso? Nós somos mordomos. Tem muito cristão que ele supõe que apenas o dízimo pertence ao Senhor, que o restante, os 90% que fica com ele é dele, é meu. Nós só somos mordomos, irmãos. Isso é um pensamento equivocado. Os dízimos é uma maneira que Deus escolhe de nos lembrar que tudo pertence a Ele. Tudo pertence, inclusive os 90% que fica com você. Como você tem administrado os 90%? O Senhor nos confia essa responsabilidade de administrador fiel. Por isso você precisa de sabedoria para gastar. Aquilo que o Senhor põe nas suas mãos, não pode usar de qualquer jeito. Você tem que orar. Muita gente se perde aí, poxa, pastor, eu sou dizimista fiel e eu não consigo comprar uma casa, estou todo endividado, tenho não sei quantos empréstimos. Não sabe administrar os 90%. Tem uns mais novos que justificam, eu sou jovem. É meu pai, isso aí com meu pai e com a minha mãe. E não põe em prática desde cedo. Então, preste atenção, Lucas 16:12, eu quero ler de novo. Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Meus irmãos, antes de ter o que é nosso, nós devemos nos mostrar fiel naquilo que é alheio. Quer ver uma coisa? Esse negócio de tomar as coisas emprestado e não devolver. Eu fui olhar um apartamento aqui no Jardim Camburi, amei, alugaria, mas só que eles publicaram o anúncio do imóvel com fotos de 3 anos atrás, todo mobiliado, tudo pintadinho, os móveis. Quando eu cheguei lá, depois de 3 anos das fotos, ele foi alugado. O pessoal, a família que morava lá, saiu, destruíram o apartamento. Os móveis tudo quebrado, lascado, o gesso quebrado, uma tristeza. Aí eu fui lá e perguntei, e vocês não vão pintar? Não, é estética. A dona aluga desse jeito. Eu, tá bom, vai ficar esperando. Fui-me embora. Aí eu falei, e a pessoa que saiu, por que não entregou do mesmo jeito? Ela quebrou o contrato. Foi embora. Nós vamos processá-la. Já viu? Tem gente que é assim, irmãos. Não cuida das coisas dos outros. Pede o carro emprestado do irmão, entrega o carro sujo, cheio de multa, misericórdia. Cuidado com essas coisas. Mas sabe qual é a promessa? Para aqueles que são como Davi, emprestarás a muito, mas não tomarás emprestado. Essa é a prosperidade que o Senhor tem para você. Para quem? Para quem é fiel no pouco. E para quem é fiel naquilo que é do alheio. Deus está falando contigo hoje aqui. Amém? E por último, a última característica que a gente destaca aqui na vida de Davi, que levou ele para um outro nível, irmãos, de prosperidade, é fidelidade a Deus. Diga fidelidade a Deus. Projeta para mim um Salmo 116, versículo 12. Por exemplo, ser fiel no culto. Como assim, pastor? Você está no culto, mas você vai 10 vezes no banheiro. Ser fiel à hora do culto. Experimente 10 vezes na tua empresa, ou no teu escritório, ou onde você trabalha, para ver se o teu patrão não chama atenção. Na escola, experimentem 10 vezes no banheiro. Estou exagerando, tá, gente? Mas quem está me entendendo aqui?
Experimenta, tem que ser fiel. O culto começa a que hora? 9h30. Ser fiel, você fiel. Se chegar atrasado, 10 minutos, na empresa, tem um desconto. O negócio não é brinquedo, não. Você fiel. Eu estou aqui, eu vim no culto, eu vou largar esse celular. Irmãos, o celular é uma bênção, mas na mão de uns é uma praga, uma desgraça do inferno. Que é isso, pastor? Tomara que não cortem só essa minha fala e que tudo agora estão criando para falar. Olha, adultério não é uma desgraça? Começa porque dá coragem. Não dá coragem de falar olhando no olho da pessoa, mas dá para flertar, né? Por mensagem nas redes sociais. É uma desgraça. É porque é gente que não é fiel no pouco. Você tem que ser fiel. Você está no culto aqui, larga seu celular, desliga. Não consigo, então deixa ligado, mas preste atenção. Deus está falando, irmão. Temos que ser fiel a Deus. Quem quer prosperar mesmo aqui, em tudo que fizer, seja fiel ao Senhor, no seu tempo, na sua consagração ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os seus votos, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Sabe o que aconteceu aqui com Davi, irmãos? Quando ele estava lá na casa do pai dele, cuidando daquelas poucas ovelhas, ele orava, ele fazia voto com o Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Que Davi, ele prosperou poderosamente, mas ele não esqueceu do Senhor. Ele não esqueceu do Senhor, pelo contrário, olha a oração que ele faz: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Impressionante. Davi agora ele era rico, poderoso, reconhecido, irmãos, respeitado, grande no seu reino, com um exército poderoso, e olha como ele se achega ao Senhor, quebrantado, disposto. Quantas pessoas, tem gente, irmãos, que eu já orei, ao longo do meu ministério aí, 17 anos como pastor, eu orei. Pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, preciso de um trabalho. Pastor, ora pelo meu negócio. Pastor, ora para que eu tenha um filho. Pastor, ora. Vamos orar, irmão. Começamos a orar com a célula, com a igreja. Senhor, em nome. Deus deu a bênção, a pessoa sumiu. Sumiu. Cadê a fidelidade ao Senhor? Nós temos que lembrar do Senhor, irmãos. Temos que ser fiéis ao Senhor. Eu fico imaginando Davi se lembrando, quando ele tinha começado dos votos que ele fez, ele manteve-se posicionado fiel. Irmãos, eu me recordo dos apertos que ele passou, das guerras, dos votos que ele fez, e agora ele estava ali, ainda o que darei eu ao Senhor, por todos os seus benefícios, lembrando-se do Senhor. Ele se lembrava do seu início, do seu humilde começo, e agora da forma grande com que ele vivia. E agora que ele cresceu, ele perguntava: o que eu darei para o Senhor? Quantos maridos, né? Ali começa na humildade com a esposa, prospera. A esposa está ali do lado, ralou, quase passou fome junto com ele. E quando ele prospera, ele arruma uma amante, larga a mulher e vai embora. Isso é falta de caráter, irmãos. Misericórdia. Largar a mulher da sua modicidade, a Bíblia chama isso de pecado. Aqueles que começaram com você desde o princípio, e você abandona, cuidado com isso. Nós precisamos crescer com a mentalidade do reino. Diga amém. Atos capítulo 13, versículo 22. Quero ler com os irmãos. Equipe de louvor, pode subir. Atos 13, 12, 13, 22. E tendo tirado a este,
levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Vamos ler juntos o final? Que fará toda a minha vontade. Meu Deus. Que fará toda a minha vontade. Quem tem mentalidade de reino é o primeiro, irmãos, a ofertar na vida da igreja, a participar da campanha. Nós estamos pagando as poltronas. Desliga, por favor. Nós estamos pagando as poltronas que nós compramos em novembro do ano passado. Sai, diabo, em nome de Jesus. Quer perturbar, né? Pregação do pastor no final. Irmãos, olha para mim. São 15 parcelas. Nós desafiamos, irmãos, a 10 parcelas de R$29. 200 e pouco cada poltrona, né? Sabe quanto que nós temos de inadimplência? R$8.000. Eu jamais vou cobrar os irmãos, mas isso fala a respeito de nós. Seja fiel. O mês passado, irmãos, eu tive que completar com caixa da igreja. Se você fez o seu compromisso, permaneça firme. Seja fiel. Eu sei que às vezes vem imprevistos, né? As coisas vão acontecendo, mas assim que você puder, chegue junto e honre seu compromisso. Não é com o pastor, não é com a igreja, é com o Senhor. Mas nessa igreja nessa igreja eu congrego. Quantos acham que está melhor essas poltronas que as cadeiras de plástico? Pelo amor de Deus. Eu vou na igreja dos amigos meus, né? Eu fico olhando assim para as cadeiras deles. E eu taco fogo nele, irmão. Já taquei fogo num, ele já veio aqui, olhou. Vai comprar lá para ele também. 400 cadeiras, aleluia. Irmãos, poxa, é para o nosso uso, é para o nosso conforto. A gente fica pelo menos aqui sentado uns 40, 50, 60 minutos. Seja fiel. Pastor, e essas 5 parcelas que faltam? Nós vamos ter que reunir, né, os discipuladores para ver o que nós vamos fazer. Mas olha só como Deus nos abençoou. Poderoso. Seja fiel. Nós estamos avançando com a obra nas microigrejas. O aluguel que a gente ia assumir em Vila Velha era R$ 1.600. Eles pediram 3 aluguéis calção. Eu falei, não tem esse dinheiro. Não tem esse dinheiro. Falei para a pessoa, qual outra opção? 2 fiadores, então é isso aí. Aí eu arrumei os 2 fiadores. Aí ela falou, não, tem que ser 2 fiadores, com cada um com 2 imóveis no Espírito Santo, quitado, desembaraçado. Eu falei, minha senhora, Deus lhe abençoe, fica na paz. Fica o seu imóvel para ele, a senhora não quer alugar não. Não, mas é a diretoria do shopping, não sei, vocês não querem, a gente vai alugar 2 horas por domingo, enfim, irmãos. Seja fiel. Como é que nós sustentamos essa obra, o avanço dela? Com o seu dízimo, com a sua fidelidade. E quando a gente tiver que comprar um terreno para construir, hein? Quando Deus nos der a oportunidade de comprar prédios na Grande Vitória. Irmãos, é Deus quem vai falar com você. É Deus quem vai ministrar no seu coração. Então, quebrante o seu coração. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Quem tem mentalidade do reino deve ser exemplo de fidelidade ao Senhor. Quem tem mentalidade de reino ambiciona todo mês, meus irmãos, ser fiel ao Senhor para ver a obra dele avançar. Eu me sinto privilegiado em fazer parte da edificação dessa obra. Eu quero terminar lendo Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Projeta para mim. Vamos ficar todos de pé, por favor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Guarda-te
não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiver farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pedra. Tem uns aqui que eu conheço que estão tirando verdadeira água da pedra. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Vamos ler juntos o 18, irmãos? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. A palavra do Senhor de prosperidade para você hoje é: seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que é alheio, seja fiel ao Deus que te abençoa, que te dá força, em nome de Jesus. Eu quero terminar te contando uma história que Mike Murdock conta e que nos traz instruções sobre essa questão de determinar o valor que você tem. Ele conta a experiência de que quando foi comprar um cachorro, e ao chegar na loja, ele perguntou: quanto vale esse cachorro? Aí o cara falou para ele, o vendedor: $15 mil. Ele é americano, tá? Já pensou um cachorro de $15 mil hoje? Aí ele falou: é muito caro. Por que isso tudo? Aí o vendedor falou para ele: eu tenho outro ali, que é da mesma raça, diga, da mesma raça, e você pode levar ele de graça. Aí ele, opa, o olhinho brilhou, né? De graça, até injeção na testa. Qual é a diferença entre eles? Ele perguntou. É que esse cachorro, ele foi treinado para seguir instruções. Você pode andar tranquilamente com ele pelas ruas. Se você se sentar para ler um jornal, ele fica ali quietinho do seu lado. Ele jamais vai desobedecê-lo ou ignorar os seus comandos. $15 mil. O outro não fará nada disso. Qual que você quer? Qual que você vai querer levar? Mesma raça. Davi, irmãos, ele era valioso aos olhos do Senhor, porque ele era alguém que desde cedo aprendeu a seguir as instruções do seu pai. Quem não segue instrução do seu pai, da sua mãe, da sua liderança, do seu pastor, não segue de mais ninguém. Não segue. Não segue, é impressionante. O que segue direção é mais valioso do que o que tem boas ideias e só faz o que quer. Eu vi ao longo desses 22, 23 anos de ministério, andando com o pastor Aloysio, gente brilhante, Gilberto, pessoas fantásticas, cheias de dons, mas que não seguia direção. Hoje não está mais no nosso ministério, não está mais na videira, porque não segue direção, não segue instrução. É assim que Deus levanta grandes homens. Ele procura homens que estejam dispostos a seguir a sua instrução.
Você tem disposição de ser fiel a Deus? De seguir a instrução? Ah, mas o fulano, ah, mas a ciclana. Não, eu vou seguir a instrução de Deus. Você deve se considerar uma grande honra poder ser um investidor do reino e plantar, estar junto ali na microigreja, plantando igreja, fazendo missões urbanas e no avanço da obra. Eu quero terminar esse culto fazendo um apelo. Em qual dessas 3 características você precisa ajustar na sua vida? Ser fiel no pouco. Eu vou me alegrar, eu vou ser grato, pastor. Eu não vou difamar a terra, eu não vou braguejar. Eu vou ser fiel no pouco, para que Deus me ponha sobre o muito. Pastor, eu não tenho sido fiel no que é alheio. Eu podia ser mais responsável com a minha célula, com a minha consolidação, com aquilo que Deus tem me dado através de outras pessoas. Eu vou ajustar isso. E terceiro, fiel a Deus. Os seus dízimos, as suas ofertas, na sua parcela da poltrona, faça para o Senhor. Precisamos ajustar, irmãos. Louvar a Deus pela oportunidade de fazermos parte de uma obra que não virou um clube social, mas está se expandindo. Quer fazer a diferença no estado. Pastor, a gente podia fazer mais? Podia, se tivesse mais gente fazendo e sendo fiel no pouco. Mas vamos fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos. Enquanto a gente canta esse cântico que a gente cantou no final, Jeová Jireh, queria te chamar a vir aqui na frente a fazer esse ajuste com o Senhor. Venha louvando.